Amigos do Acadêmico Nota 10, nessa aula vou ensinar para vocês como calcular a área e o perímetro do retângulo. É um tema muito simples e vamos a isso. Primeiramente, nós vamos calcular do exercício número 1 e depois vamos pegar o exercício número 2, que é um pouco mais difícil. Então, aqui no nosso exercício número 1, vamos calcular primeiro o perímetro e depois vamos calcular a área. Isso ficará então da seguinte forma. O perímetro sabemos muito bem que é a soma de todos os lados de uma determinada figura. Visto que o retângulo é uma figura com 4 lados, vamos então somar todos os lados para termos o valor do perímetro. Teremos então assim, lado 1, que soma o lado 2, que soma o lado 3, que soma o lado 4. E a partir daqui vamos substituir os valores. O lado 1 sabemos muito bem que é 5 centímetros. O lado 2 sabemos muito bem que é 10 centímetros. O lado 3, 5 centímetros. O lado 4 também é 10 centímetros. Tomem apenas uma nota que o retângulo contém lados iguais, 2 lados iguais e os outros 2 também iguais, como estamos a ver aqui na nossa figura. Então, com base a isso, o resultado do nosso perímetro será igual a 30 centímetros. Teremos então 30 centímetros. Esse valor que nós encontramos aqui é o valor verdadeiro do perímetro do nosso retângulo. Agora, a área do retângulo sabemos muito bem que é igual à sua altura vezes a base. A altura corresponde do vértice superior até ao valor inferior. E a nossa base sabemos muito bem que é essa parte de baixo. Então, o produto dessas duas expressões será igual à nossa área. Teremos então aqui a área igual à altura que multiplica a base. Sabemos muito bem que a nossa altura é 5 centímetros e a nossa base é igual a 10 centímetros. Como resultado final, teremos então a área igual a 50 centímetros ao quadrado. Por que centímetros ao quadrado? Porque multiplicamos centímetro vezes centímetros e encontramos centímetros ao quadrado. A unidade da área deve estar sempre ao quadrado. Se fosse metro, teríamos metros ao quadrado, milímetro, milímetros ao quadrado e assim sucessivamente. Agora vamos passar para o segundo exercício, de modo a vermos como funcionará então esse exercício. E lembro que esse exercício é o exercício que mais aparece nas provas, em Olimpíadas ou em concursos públicos. Vamos embora calcular. Agora, aqui no nosso segundo caso, vamos aplicar basicamente as mesmas ideias. A grande diferença é que aqui não nos deram o valor do lado 1. E como consequência disso, também não temos o valor do lado 3. Mas nós temos aqui a diagonal do nosso retângulo. A partir dessa diagonal, nós vamos calcular o valor do lado 1, que também corresponderá ao valor do lado 3. Então vamos começar os nossos cálculos. Para termos o valor do lado 3 ou o lado 1, nós devemos aplicar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é aquela fórmula que nós todos conhecemos, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Teremos aqui um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto também ao quadrado. Vamos tirar o triângulo que nós temos aqui dentro do nosso retângulo. Então, a partir desse triângulo, nós vamos calcular o valor do lado que falta, que é esse lado aqui, a nossa altura. Então, a nossa hipotenusa é o lado maior do triângulo. Nós temos aqui 15 centímetros
e ele estará ao quadrado. Isso será igual, o lado B corresponde à nossa altura. Teremos então a altura elevado a 2, que soma, o lado C é a parte de baixo. Teremos então 13 centímetros ao quadrado. A partir daqui, nós vamos ter 15 centímetros ao quadrado. Isso é a mesma coisa dizer 15 centímetros vezes 15 centímetros, onde teremos 225, o nosso centímetros ficará ao quadrado, igual a nossa altura ao quadrado, mais o 13. Teremos então 13 centímetros vezes 13 centímetros, onde teremos 169 centímetros, ficará também ao quadrado. Agora, a partir daqui, nós vamos fazer o seguinte. O 169 que nós temos aqui, podemos enviar ele desse lado aqui para trabalhar com o 225. Teremos 225 centímetros ao quadrado menos 169 centímetros ao quadrado igual a altura ao quadrado. O 169 ficou negativo aqui porque ele estava no outro lado positivo e ele veio sozinho e ficou negativo. Agora vamos fazer 225 menos 169. Isso dará então 56, onde ficaremos então com 56 centímetros ao quadrado, igual à altura também ao quadrado. Depois daqui, nós podemos inverter. Se A é igual a B, é porque B pode ser igual a A. Com isso eu quero dizer, se 56 centímetros ao quadrado é igual à altura ao quadrado, isso quer dizer que a altura ao quadrado pode ser também igual a 56 centímetros ao quadrado. Depois disso aqui, vamos agora determinar o valor da altura. Então, dando sequência, teremos aqui a nossa altura igual, o número 2 se transforma em uma determinada raiz. Teremos então raiz de 56 centímetros ao quadrado. Então, no nosso próximo passo, vamos fazer a altura, o nosso centímetros ao quadrado. Como está dentro da raiz, o 2 dele pode cair com a raiz, ele vai sair. Agora, o 56, como não está ao quadrado, ele vai continuar dentro da raiz sozinho. Teremos então raiz de 56, continuou dentro da raiz, e raiz de 56, nesse caso raiz quadrada, será então igual a 7,48. E o nosso centímetros vem para cá. Então, aplicamos o teorema de Pitágoras para encontrar o valor da altura. Então, guarda bem esse valor porque nós vamos precisar dele. Agora sim, pessoal, tendo já esse valor, podemos calcular o nosso perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Lado 1 que soma lado 2, que soma lado 3, que soma o lado 4. Então, o nosso perímetro ficará 7,48, veja que a unidade também é centímetros, mais 13, mais 7,48, que soma o 13. A partir daqui, nós teremos então, como resultado final do nosso perímetro, 40,96. Ou também você pode arredondar para 41. Nesse caso, a nossa unidade será centímetros. Depois de termos esse valor, vamos calcular o valor da área. Teremos então a área igual à nossa altura, que multiplica a nossa base. Pessoal, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal para poder ajudar o meu trabalho, ok?
conto muito com vocês. Então teremos aqui área igual a nossa altura 7,48 que multiplica a nossa base 13. Não vamos esquecer que tudo está em centímetros. Então a nossa área será igual a 97,24. Teremos então aqui centímetros ao quadrado como unidade da nossa área. Então está resolvido tudo, tudo é muito simples. Deixa um gosto nesse vídeo, se inscreva no canal. Vamos para a nossa próxima figura geométrica. Não vamos se esquecer que essa foi como calcular a área e o perímetro de um retângulo, ou simplesmente área e perímetro do retângulo. Um abraço.